Sabe quando alguém doa um terreno para a igreja da comunidade? É um gesto de fé, né? Um presente que, na nossa cabeça, deveria durar para sempre, certo? Bom, e se eu dissesse que, dependendo da situação, a justiça brasileira pode sim desfazer essa doação? A gente vai entender agora onde exatamente a lei traça essa linha. Afinal, uma doação feita para uma igreja pode ser cancelada? Essa dúvida toda começou por causa de um caso lá em Anápolis, Goiás. Mas olha, a resposta não é nada simples. E ela revela um cenário jurídico bem complexo que vale para o Brasil inteiro. Bora entender como é que essa história funciona? Para a gente desvendar isso tudo, a gente vai dar uma olhada nas entrelinhas da lei, ver a diferença entre doações de pessoas físicas e doações do governo, analisar o que a justiça decidiu em casos reais e, no fim, resumir os pontos mais importantes que todo mundo deveria saber. Então, para a gente entender quando um presente pode ser, digamos, pego de volta, a gente precisa olhar para a lei. O nosso Código Civil, ele trata a doação não só como um gesto de boa vontade, mas como um contrato. E como todo contrato, ele tem regras que, se forem quebradas, podem anular tudo. A lei prevê 4 motivos principais para reverter uma doação. Primeiro, quando uma condição não é cumprida, tipo, eu dou esse terreno desde que construam um templo aqui. Segundo, ingratidão, que envolve atos bem graves contra quem doou. Terceiro, se a doação foi feita sob pressão, ameaça ou fraude. E por último, um dos mais comuns, erros na papelada, o famoso vício de forma. E olha, quando o assunto é a papelada, esse número aqui é super importante. Para imóveis que valem mais de 30 salários mínimos, a lei é bem clara. A doação só tem validade se for feita por escritura pública, lá no cartório. Aquele simples contrato de gaveta, sabe? Mesmo com as melhores intenções, ele não tem força legal para isso e pode invalidar o processo todo. Mas as regras, elas não param por aí não. Quando a doação vem de uma pessoa, de um indivíduo, a lei acende um sinal de alerta para proteger um direito que é fundamental, a herança da família. Isso nos leva a um conceito jurídico-chave, a doação inoficiosa. É mais simples do que parece. Pensa no seu patrimônio como se fosse uma pizza. A lei diz que você só pode doar, livremente, metade dessa pizza. A outra metade é o que a gente chama de legítima, e ela é reservada por lei para os seus herdeiros diretos, como filhos, esposa, marido. Se uma doação para a igreja, por exemplo, pegar um pedaço maior do que essa metade que você pode dispor, a família pode ir à justiça e anular o que passou do limite. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem sido bem firme nisso. Em 2022, por exemplo, o tribunal anulou uma doação que prejudicava a herança, mesmo que os herdeiros tivessem concordado lá no começo. Em outra decisão importante, uma doação bem antiga, de 1999, foi anulada pelo mesmo motivo. Ou seja, o recado é bem claro. A proteção da herança e a vontade livre de quem doa são prioridades. Agora, se as regras já são rígidas para o patrimônio de uma pessoa, imagina quando o bem que foi doado é público. Quando uma prefeitura decide doar um terreno para uma igreja, aí a lupa da justiça fica ainda mais potente. A gente está vendo um padrão bem claro se repetir em vários estados. Doações de terrenos públicos para igrejas têm sido canceladas por falta de autorização da Câmara de Vereadores, por não ter tido licitação ou simplesmente por não conseguirem provar que aquilo era de interesse público de todo mundo. O raciocínio dos juízes é basicamente o mesmo. Se o patrimônio é de todos, o benefício também tem que ser. E as consequências de uma doação irregular podem ir muito, mas muito além do papel. No caso lá de Aparecida de Goiânia, a decisão da justiça foi radical. Determinou não só que o terreno fosse devolvido, mas que o templo construído ali fosse demolido. Imagina o impacto disso. É real, é pesado. Em Firminópolis, que também fica em Goiás, o debate foi ainda mais fundo. Lá, a justiça anulou uma doação não por um erro de procedimento, mas por uma violação direta da nossa Constituição. O argumento foi reto. Ao doar um terreno para uma única igreja, a prefeitura estava quebrando a regra da neutralidade e favorecendo uma fé em detrimento de todas as outras. Isso se baseia em 2 pilares gigantes do nosso sistema. Primeiro, a laicidade do Estado, que basicamente diz que o governo tem que ser neutro em matéria de religião. E segundo, a isonomia, que garante tratamento igual para todo mundo. Ao beneficiar uma única igreja com bem que é público, a justiça entendeu que a prefeitura violou esses 2 princípios de uma vez só. Agora vamos voltar para aquele caso mais pesado, né? O de Aparecida de Goiânia. Como é que uma doação de terreno público acabou com uma ordem de demolição de um templo inteiro? A linha do tempo é bem simples. Primeiro, a prefeitura foi lá e doou o terreno. Em 2021, a igreja foi fundada oficialmente no local. Mas aí, em 2023, o Tribunal de Justiça de Goiás anulou tudo e mandou demolir. Hoje o caso está em fase de recurso, e o futuro do templo é uma incerteza.
Mas por que uma decisão tão drástica? Os motivos foram claros, tinha irregularidades nas leis da cidade que permitiram a doação e, principalmente, faltou comprovar que aquilo ia trazer um benefício real para a comunidade inteira. E um detalhe que faz toda a diferença, a ação foi movida por um ex-vereador, o que mostra como a fiscalização política pode ter um papel fundamental nesses casos. Depois de analisar tudo isso, de ver as leis, os casos reais, fica aquela pergunta, né? O que tudo isso significa na prática, tanto para quem quer doar quanto para as igrejas que recebem a doação? Vamos resumir os pontos essenciais. Olha, a grande lição aqui é que uma doação de imóvel, seja de uma pessoa ou do governo, é um ato jurídico complexo, não é um presente irreversível. No mundo privado, a prioridade é proteger a herança da família. No público, é garantir o interesse de todo mundo. E nos dois cenários, a regra de ouro é a mesma: seguir a lei direitinho, para que um gesto de generosidade não acabe virando uma briga nos tribunais. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, que está no centro de todas essas discussões. Quando a manifestação de fé de um grupo depende de um bem que pertence a todos nós, como é que a lei deve equilibrar esses interesses? Onde é que fica exatamente a linha que separa o apoio legítimo a uma atividade social da concessão de um privilégio que não deveria existir? Pois é, a resposta para isso continua sendo construída, decisão por decisão, nos tribunais de todo o país.